A história de Josué se inicia, antes mesmo da morte de Moisés, pois Josué era seu auxiliar. Josué era filho de Num, e um representante da tribo de Efraim, e se chamava Oséias, até o próprio Moisés mudar seu nome para Josué, que significava salvação. Josué esteve ao lado de Moisés em muitos momentos importantes, como o momento em que Moisés se reunia com Deus na tenda do encontro, onde ficava a Arca da Aliança, e também foi um dos espias da terra de Canaã. Moisés preparou Josué para ser seu sucessor, e para ser um bom líder, para que assim, pudesse conduzir as 12 tribos de Israel até a terra prometida. Após a morte de Moisés, Deus renovou suas promessas com Israel, através de Josué, orientando-o por todo o caminho. Josué chama os israelitas a obedecerem aos mandamentos da aliança, que foram dados a Moisés no Monte Sinai. O primeiro ato de Josué como líder, foi atravessar o rio Jordão, seguindo os passos de Moisés que dividiu o Mar Vermelho em dois, para a travessia do povo. Deus falou que ele mandasse os sacerdotes levarem a Arca da Aliança na frente, para que a presença de Deus os guiasse, e enquanto estes a seguravam no meio do rio, com o pé em terra seca, o povo atravessou, sem dificuldades. Ao chegarem em Canaã, Josué enviou 2 espias, para fazerem o reconhecimento da terra, especialmente a cidade de Jericó. Os espias entraram em Jericó, mas logo foram descobertos e precisaram se esconder na casa de um morador local. Eles se esconderam na casa de Raabe, a prostituta da cidade. O rei de Jericó, sabendo que haviam 2 homens estrangeiros, que estavam ali para espionar a terra, e que estes estavam na casa de Raabe, enviou uma mensagem à mulher, para que ela mandasse os homens embora. Raabe disse que não sabia quem eles eram, mas que os 2 estrangeiros já haviam saído da cidade. Os homens do rei, tentando alcançar os espiões, ficaram do lado de fora das muralhas, depois que os portões se fecharam, ao anoitecer. Raabe, mesmo sabendo que o Senhor de Israel havia entregado Jericó nas mãos dos israelitas, e sentindo medo, escondeu os 2 homens na casa dela, até o amanhecer. Antes de irem embora pela manhã, os 2 homens prometeram à mulher, que ela, e todos que estivessem em sua casa, no dia em que atacassem e destruíssem a cidade, nada sofreriam, em retribuição à ajuda que ela lhes havia dado. Ela só precisaria colocar um cordão vermelho na janela, pela qual eles fugiram de Jericó, para marcar sua casa. Ao voltarem para o acampamento, os espias contaram a Josué, que toda Jericó estava com medo deles, e que por isso, eles sabiam que Deus havia entregue a cidade em suas mãos. Os homens se prepararam para atacar a cidade, conforme Deus os instruíra. Primeiro, todos os israelitas foram circuncidados, já que todos os homens circuncisos aptos para a guerra, haviam morrido no deserto depois de terem saído do Egito, e os que nasceram no deserto, não haviam passado pela circuncisão. Depois, todo o povo de Israel comemorou a Páscoa e comeu pães sem fermento e os frutos daquela terra, o que fez com que o maná cessasse. Se aproximando de Jericó, Josué viu um homem em pé, empunhando uma espada e perguntou se ele estava com ele ou contra ele. O homem respondeu, nenhum dos 2, significando que ele estava com Deus e seguia os planos do Senhor, pois as batalhas são de Deus, contra aqueles que não o adoram, e nem o seguem. Josué então se deu conta, que o homem era um comandante do exército do Altíssimo, com uma mensagem divina. Deus já havia entregue Jericó aos israelitas, que deveriam exterminar todo o ser vivente que estivesse naquela cidade. Mas para isso, todos os homens de guerra, precisavam marchar uma vez, em silêncio, em volta das muralhas de Jericó, por 6 dias, com os sacerdotes carregando a Arca da Aliança na frente do exército. No 7º dia, eles deveriam marchar 7 vezes ao redor da cidade e no final, tocar as trombetas com o povo gritando ao mesmo tempo. E assim fizeram, fazendo com que as muralhas desabassem e o exército israelita invadisse e tomasse a cidade, consagrando-a a Deus, exatamente como o Altíssimo havia ordenado. Raabe e sua família foram resgatadas, e se juntaram aos israelitas, que cumpriram sua promessa com ela.
Novamente, Josué enviou espias para a cidade de Ai, que ficava próxima a Jericó, para que reconhecessem a região, para que pudessem preparar uma estratégia para atacá-la. Os espias avisaram a Josué que poderiam atacá-la com poucos homens, pois a cidade tinha um pequeno exército. Ao atacarem a cidade, o pequeno exército de Ai tirou a vida de alguns israelitas, deixou muitos feridos e colocou o restante dos homens para correr, o que fez com que o povo ficasse completamente desanimado. Josué e as autoridades de Israel se prostraram diante da arca, pedindo entendimento sobre aquela derrota. Deus falou a Josué que Israel havia pecado contra o Altíssimo, pois alguém havia se apropriado de despojos de Jericó que deveriam ser consagrados ao Senhor, conforme a aliança firmada anteriormente ao cerco. Essa traição precisava ser retirada do meio do povo, para que eles voltassem a merecer a permanência do Altíssimo no meio deles. Josué reuniu as 12 tribos, e inspecionou, com a ajuda do Senhor, uma tribo por vez, e a tribo apontada seria chamada à frente, e uma família por vez se apresentaria, até que fosse encontrado o traidor, que deveria ser queimado no fogo, com tudo que lhe pertencesse. E Acã da família de Zinri, da tribo de Judá, foi o apontado, que confirmou que havia pecado contra o Senhor. Acã, junto com seus animais, filhos e todos os seus pertences foram levados ao vale de Açor, aonde foi executada a sentença, para que a ira do Senhor se afastasse de Israel. Após o episódio de Acã, Deus levantou Josué para que não desanimasse e nem sentisse medo, pois o Espírito de Deus estava novamente com Israel. Josué deveria levar todo o exército de Israel, para avançar contra a cidade de Ai, porque o Altíssimo havia entregue aquela cidade a eles, e que desta vez eles poderiam se apossar dos despojos e dos animais. Mas Deus disse aos israelitas que preparassem uma emboscada, com um grupo de guerreiros se escondendo atrás da cidade. Um pequeno grupo deveria atacar pela frente, como haviam feito da vez anterior, e ao perceber que o exército sairia novamente da cidade para persegui-los, um segundo grupo maior de guerreiros deveria invadir e tomar a cidade. E assim fizeram. Quando o exército de Ai já estava bem distante, percebeu que a cidade estava sendo incendiada, e voltou para socorrê-la, e foi surpreendido pela grande quantidade de guerreiros que os encurralaram, dos dois lados. A cidade foi tomada pelos guerreiros de Israel e os despojos e os animais foram levados, conforme a ordem que Deus havia dado a Josué. Josué construiu um altar para Deus, no Monte Ebal, conforme as orientações que Moisés havia deixado aos israelitas, e que estava escrito no livro da lei. Ali naquele altar foram oferecidos sacrifícios ao Senhor e Josué copiou nas pedras a lei de Moisés. Depois, junto ao povo, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição que lá constavam, que deveriam ser seguidas por todos, inclusive pelos estrangeiros que viviam no meio deles e que também adoravam ao Senhor. Todos os reis que viviam naquela região, passaram a temer o povo de Israel, e a tramar para defenderem seus territórios. Porém, um rei, mais astuto que os outros, procurou os israelitas para fazer um acordo de paz entre eles. Enviaram uma delegação de homens com roupas rasgadas e remendadas, em jumentos que carregavam pães secos e esmigalhados e vasilhas de couro velhas e rachadas, dizendo que haviam vindo de uma terra distante, procurando por eles, por causa da fama do Senhor, Deus de Israel, para fazerem um acordo. Os israelitas analisaram toda aquela caravana e sem consultar o Altíssimo, fizeram um acordo de paz com os gibeonitas. Depois de 3 dias, descobriram que aquela caravana de gibeonitas eram da cidade de Gibeon, que era vizinha e que viviam perto dali. Como os israelitas haviam jurado em nome do Senhor que não fariam mal a esse povo, tiveram que cumprir a promessa, para que a ira de Deus não caísse sobre eles, mas tornaram esse povo, servo deles, como lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. Os gibeonitas aceitaram a condição, e pediram aos israelitas que fizessem o que fosse bom e justo para eles. Esse povo viveu entre os israelitas e passou a adorar ao Deus de Israel. Após tantas vitórias e anos de batalhas, Josué, já envelhecido,
se reuniu com as 12 tribos para dividir as regiões conquistadas, cumprindo as promessas de Deus a Abraão. Depois que havia passado muito tempo, que Deus havia concedido descanso a Israel de todos os seus inimigos, Josué, já com idade muito avançada, convocou todo o povo de Israel, para se despedir, fazendo um discurso para lembrar a todos da obediência e adoração ao Altíssimo, que jamais deveriam ser esquecidas, e que eles deveriam fazer o que fosse, para cumprirem tudo o que estava escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita, e nem para a esquerda. Lembrou-lhes da generosidade de Deus para com eles, e o que aconteceria se eles se desviassem dos caminhos do Senhor, que os ajudou a prosperar, e vencer até aquele momento. Também lembrou, que todas as promessas que Deus fez, haviam se cumprido, eliminando de perto deles, todo o mal que os havia ameaçado. Se eles fossem fiéis a Deus, rejeitando outros deuses, teriam uma vida de bênçãos na terra, se o traíssem, seriam expulsos daquela terra, e viveriam em exílio. Josué relembrou de toda a história de seu povo, desde Abraão até aquele momento. Josué também proclamou seu famoso compromisso: eu e minha casa, serviremos ao Senhor. O povo então, reafirmou que seguiria e obedeceria a Deus. Depois, Josué se despediu do povo, e cada um foi para a sua propriedade. Passado um tempo, Josué, aos 110 anos de idade, faleceu, e foi sepultado na terra que ele havia recebido por herança, nos montes de Efraim. Josué serviu Israel, como um líder destemido e temente a Deus, no mesmo período em que Eleazar, filho de Arão, e sobrinho de Moisés, serviu como sacerdote. Eleazar também foi sepultado nos montes de Efraim, nas terras de seu filho Finéias. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué, e dos líderes que lhe sobreviveram, e que sabiam de tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. E esse foi um incrível relato sobre a jornada de Josué, um líder com pulso firme, corajoso e leal a Deus. A força de Josué vinha de sua confiança no Altíssimo, que o capacitava e o encorajava a todo momento, como registrado em diversas passagens do livro de Josué, aonde Deus fala para que ele tenha coragem, seja forte, e não desanime, que é como devemos nos inspirar para enfrentarmos nossas batalhas diárias. Espero que tenham gostado do nosso resumo de hoje, que fazemos com muito carinho para vocês. Por isso pedimos que vocês deixem seus comentários, curtam e compartilhem esse vídeo com seus amigos, para que mais pessoas possam se inspirar nessa história cativante. Até a próxima! Obrigado por assistir e Deus te abençoe.